Hello! Olha eu aqui de novo, Vânia, da Manage de English, para mais uma aula desse curso de inglês. Esse curso que está dando as diretrizes do que é que vocês precisam aprender para estudar em casa ou para simplesmente acelerar o estudo de inglês que vocês já estão tendo para a escola, ou uma forma de estudar um pouco mais para vestibular, para um concurso público, e para não deixar de valorizar o que tem que ser valorizado. Eu tenho que explicar que ter uma escola boa, com um profissional muito bom te amparando, faz uma grande diferença, porque esse profissional vai passar uma linha de estudos que, se você seguir, vai ficar muito mais fácil, muito mais claro para obter as informações que você precisa e para estudar da forma como você vai precisar ser cobrado depois num vestibular ou concurso ou até uma entrevista de emprego. Então, você ter um profissional, um bom profissional do lado, vai te ajudar. Mas, na falta dele, muito se consegue fazer sozinho se você tiver boa vontade e toda vez que tiver um obstáculo à frente, não desistir, continuar. Então, dizendo isso, vamos começar a aulinha de hoje. A pergunta dessa semana foi: como é que eu vou diferenciar quando eu tenho que colocar verbo to be numa frase ou do e does? Bom, o verbo to be no tempo presente é o am, is, are. E o do e does é o auxiliar, né, a muletinha que aparece na frase quando não tem verbo to be. Eu vou até estender e vou dizer o seguinte: a mesma regrinha ou as mesmas regrinhas que eu vou passar hoje para falar sobre o tempo presente também servem para o passado. Então, do mesmo jeito que vocês vão usar essa regra para diferenciar am, is, are e do e does, também serão usadas para diferenciar quando vocês vão usar was, were, que é a mesma coisa do am, is, no passado vira was, e o are, que no passado vira were, ou quando tem que usar o did, do e does no tempo presente, did no passado. Hoje eu vou concentrar para falar só sobre verbo to be no tempo presente e do e does. Então eu vou usar exemplos do tempo presente. Mas numa próxima oportunidade eu vou passar um texto para vocês no passado e vou explicando caso a caso como é que vocês têm que olhar para cada sentença como um detetive e descobrir o que é mais apropriado para preencher aquela frase. E vou dizer e sempre digo: traduzir é muito importante. Tem gente que pensa que só por decorar algumas regras vai conseguir acertar tudo. Não! Como é que você entende um texto se você não sabe o que está escrito? Se você lê lá Apple e não sabe que aquilo é maçã, pensa que é, sei lá, cadeira, mesa, caderno, você não vai conseguir traduzir grande coisa e não vai conseguir entender nada. Ou seja, na hora de um vestibular, por exemplo, você dançou, querido. E lembrando mais uma vez também, tradução não é tudo. Você tem que traduzir e entender o que você está traduzindo. Traduzir só por trocar uma palavra de um idioma para outro, continuar lendo a frase e não saber o que aquilo significa, não tem muita vantagem, né? Então, é traduzir e entender. A compreensão de um texto é muito importante também. Então vamos lá falar do assunto de hoje? Verbo to be. Quando é que eu devo usar um verbo to be? Quando vocês pegarem uma frase, vocês vão olhar para ela e vão procurar qual é o verbo da frase. Geralmente uma frase em inglês vem com sujeito, depois verbo e depois complemento. Porém, quando a frase tem verbo to be, ele inverte de posição com o sujeito. Então vem o verbo to be antes, né, que é o am, o is ou are, depois vem o sujeito e depois o complemento. Mesmo assim, vocês vão olhar para essa frase e vão se perguntar: essa frase tem verbo? Se vocês acharem o verbo escrito nessa frase, significa que não precisa de verbo to be. Porém, se vocês olharem para a frase e não conseguirem localizar verbo algum, lembrando, verbo é a ação, é aquilo que alguém está fazendo. Então, se vocês olharem o exemplo, Mark a good doctor. Cadê o verbo dessa frase? Mark é o sujeito. Good doctor, um bom médico. Esse é o complemento. Cadê verbo? Não tem verbo nessa frase. Então, o que eu preciso colocar? O is, porque Mark equivale a he, então eu vou colocar is. Is Mark a good doctor? Pronto, fiz a pergunta. His brother's late for school. De novo, olha como é importante, eu preciso primeiro traduzir. His brothers, seus irmãos. Late for school, atrasados para a escola. Tem verbo aí? Não, verbo seria uma ação, alguma coisa que eles estão fazendo ou sentindo. Não tem nada aqui. Então eu volto para o sujeito, his brothers. His brothers equivale a eles, porque são seus irmãos. Eles são homens. Eles é they em inglês, e they combina com are. Como eu não tinha achado nenhum verbo nessa frase, eu preciso introduzir o verbo to be. Are his brothers late for school?
Pronto. Mais exemplo. I study English every day. I combina com am, ou, se fosse o auxiliar, né, ou a muletinha, seria o do. Mas vamos dar uma olhada para essa frase. E aí a gente entra numa segunda regra. A primeira delas é, se não tiver verbo algum na frase, eu vou pôr o verbo to be, porque toda frase tem que ter um verbo to be. Se eu achar um verbo nessa frase e o verbo estiver com ing, que é o famoso andando, brincando, comendo, dançando, começando, e assim vai, né? NDO em português e ING em inglês. Se tiver ING, eu também preciso do verbo to be. Por quê? Quando eu digo começando, eu estou começando, ela está falando, nós estamos brincando, eles estão estudando. Sempre tem o verbo to be antes. Se tem em português, também vai ter em inglês. Então, na frase I study English every day, vai ficar Am I studying English every day? A frase é estranha, mas serve para entender o contexto aqui, o que a gente quer passar. Jennifer talking on the phone. De novo, vamos procurar verbo. Tem verbo? Tem, o verbo talk. Tá com ing? Tá. Então eu preciso colocar verbo to be. Jennifer equivale a she, então eu vou colocar is. Is Jennifer talking on the phone? A Jennifer está conversando ao telefone. You writing a letter. Você escrevendo uma carta. Tem verbo? Tem, escrevendo. Mas está com NDO em português, então é o ING em inglês, né? Writing. Exatamente. Se eu tenho ING, verbo to be. E qual combina com you? Are. Are you writing a letter? Pronto, feita a pergunta. Agora vamos passar para o do e does. Quando é que eu preciso usar o do e does? Bom, pela lógica, se eu tenho que usar o verbo to be quando não tem verbo na frase ou quando tem verbo com ing, para usar o do ou does, eu preciso de uma frase que tenha verbo, porém não está com ing, ele está no infinitivo. Vamos dar uma olhada nos exemplos? You write letters. You, sujeito. Write, verbo escrever. E tá no infinitivo, né? E letters, cartas. Você escreve cartas? Não é escrevendo agora, é escreve. Verbo tá no infinitivo. O que é que eu faço então? Do you write letters? Você escreve cartas? Nossa, hoje em dia todo mundo faz e-mails e você escreve cartas? Que legal! Jennifer talk on the phone every day? Então, a Jennifer conversa ao telefone todos os dias? De novo, qual é o verbo? O verbo é aquilo que vem depois do sujeito. O sujeito Jennifer, depois do Jennifer vem talk, que é o verbo conversar. Não está com ing, significa que ele está no infinitivo, então eu vou usar does, porque he, she, it usa does. Does Jennifer talk on the phone every day? He study enough? He é o sujeito, ele. Study é o verbo, não tem ing, seguindo sempre as 3 regrinhas. Primeira regra, se não tem verbo, eu ponho o verbo to be. Se tem verbo com ing, eu ponho o verbo to be. Mas se tem verbo no infinitivo, eu vou pôr do ou does, no tempo presente. Nesse caso, o sujeito era he, o verbo é study, então, tá no infinitivo, eu vou usar does. Does he study enough? Ele estuda o suficiente? Ai, meu Deus, se ele não estudar o suficiente, ele não vai passar no exame final. They know us. They, sujeito. Know, verbo, saber ou conhecer. Us, nos. Eles nos conhecem? Eu sempre vou começar a regrinha olhando pelo primeiro. Primeiro, frase sem verbo, põe o verbo to be. Segundo, frase com verbo de ing, põe o verbo to be. Terceiro, frase com infinitivo, do ou does. They combina com do they know us? Eles nos conhecem? Pronto, feito. Vamos agora colocar à prova o que vocês aprenderam até agora. Então eu vou colocar várias frases na tela, vocês vão pensar, vão preencher e aí vocês vão soltar esse vídeo para ver a resposta. Combinado? Então vamos lá. Pensando, parem, pausem o vídeo agora, respondam e depois vocês soltem para dar a resposta. Tempo esgotado. Vamos às respostas agora. Em toque de 3 segundos, as respostas. 3, 2, 1 e já! Is Mark a good husband? E por que eu precisei do verbo to be? Porque se eu olhar para essa frase, Mark é o sujeito e good husband, um bom marido, é o complemento, então faltou o verbo, e o verbo que combina com Mark equivale a he, ele, é o is. A segunda frase, are my sisters helping anyone? Qual era a regra? Se não tiver verbo, eu ponho o verbo to be. Mas nesse tinha verbo, olha aqui, helping.
Mas a segunda regrinha é, se o verbo que aparecer na frase estiver com ing, é porque também precisa do verbo to be. Qual combina com my sisters, minhas irmãs? Elas, equivale a they combina com are. Are my sisters helping anyone? I interested in funk music? No! Bom, estou interessada em funk music, era isso que eu queria dizer. Eu interessada em funk music? Ah, mas agora não está com ing. Realmente não está com ing, mas eu olhei para essa frase toda e eu não encontrei um verbo. Ah, mas interested, eu não podia confundir e pensar que era um verbo no passado? Mas interessada não é verbo. Eu poderia falar interessou, interessava, mas interessada não é verbo. Então, se não é verbo, essa frase não tinha verbo nenhum. Por isso, eu coloquei o verbo to be am para combinar com I. Am I interested in funk music? Oh, hell no! Does Mark speak about his life? Eu tenho Mark, que é o sujeito, he. Então, he, se combinar com o verbo to be, é is. Se combinar com auxiliar, é does. Vamos olhar para o resto aqui. Bom, eu vou usar is se não tiver verbo na frase. Ah, mas eu achei o verbo speak, que é o verbo falar. Eu também vou usar is se o verbo estiver com ing. Speak não está com ing, então também não posso usar verbo to be. O que sobrou? Usar o do ou does. Qual combina com Mark? Does. Does Mark speak about his life? Mark fala sobre a vida dele? You have to help John today. Então, tenho o verbo have, está no infinitivo. Seguindo de novo a regrinha. Se não tem verbo nenhum na frase, põe o verbo to be. Se tem verbo com ing, põe o verbo to be. Mas se tiver um verbo no infinitivo, eu coloco do ou does. Qual vai combinar com you? Do. Então, do you have to help John today? That company hiring new people. Hiring de contratando. Aquela empresa está contratando novas pessoas. Bom, já respondi. Está contratando. Porque eu não posso falar simplesmente a empresa contratando. A empresa está contratando. Então, era o verbo to be. That company, aquela empresa, equivale a it, que é uma coisa. E it combina com is. E o último, we need to go to school today. We combinaria com are, verbo to be, ou com do, auxiliar. Então, vamos olhar para a frase. Tem verbo? Tem. Achei o need, que é o verbo precisar, e achei o go, que é o verbo ir. Mas é need to go. Eu sempre vou olhar para o primeiro verbo, então é o need. Então, precisa ir. Need to go. Need é o verbo. Tá com ing? Não. Então, eu vou usar o do, porque regrinha para o verbo to be não tem, que é verbo to be, de novo. Se não tiver verbo ou tiver verbo com ing. Nenhum desses casos apareceu aqui, porque o verbo está no infinitivo, então é só colocar o do. Gostaram? Eu espero que vocês tirem bastante proveito, que utilizem bastante um exercício desses para começar a ficar mais crítico, mais analítico, para usar a coisa correta no seu tempo correto. Nós somos capazes, eu e meu marido, somos capazes de perceber essa falha de aprendizado quando uma frase precisa ir para negativa ou para interrogativa. Porque aí, querendo ou não, a pessoa vai ter que usar o auxiliar certo e na posição correta. Então é aí que a gente percebe que, opa, alguma coisa ainda está faltando, vamos voltar e revisar. E também, logicamente, vale salientar que é o aluno quem precisa fazer exercícios, perceber também, que ele ainda está com essa falha, avisar o professor, olha, ainda não entendi, eu falei que eu tinha entendido, mas ainda não consegui entender muito bem, então aí o professor vai dar mais exercícios, vai explicar novamente de formas diferentes e também lendo bastante, escrevendo bastante, você vai aprimorar essa habilidade. Eu vou parando por aqui, essa é a aula de hoje, eu espero que vocês apreciem bastante, utilizem bastante, lembrem-se de estudar, de ser sincero, pedir mais coisa para o professor e de ser autocrítico. Não vale essa coisa de, entendi mais ou menos, isso não vale, você tem que entender de verdade, principalmente quando o assunto se trata da base da língua inglesa, você precisa saber direito para que as próximas coisas se tornem mais fáceis e não bolas de neve que vão te engolir. E para terminar, se vocês gostaram dessa aula, por favor, dá um curtir aqui no Facebook ou no YouTube. Clica no link aqui do lado para começar a receber os exercícios semanais que tem toda a relação com esses vídeos que nós estamos fazendo. E se vocês quiserem ser informados toda semana dos vídeos novos que nós lançamos, é só se inscrever aqui no YouTube e toda vez que nós lançarmos algo novo, o YouTube manda uma mensagem para vocês. Bom, né? Assim não perde nada. E no final desse vídeo vocês vão ver alguns links para os vídeos anteriores também desse mini curso. I hope you have a very good week and study hard. Bye bye!